Olá, está no ar o Gente da Gente, aquele programa que você já sabe, conversa com as pessoas que ajudaram, conversa com as pessoas que Divinópolis, que colocaram Divinópolis nesse patamar, não é, de capital do Centro-Oeste mineiro. E aqui nós estamos fazendo uma série de entrevistas, uma série especial que focaliza os 100 anos do rádio no Brasil. Eu, toda vez que falo com alguém do rádio, eu gosto de salientar que o rádio foi implantado no Brasil em 1922, em comemoração ao centenário da independência, que tinha sido em 1822. E agora nós estamos no 2022, comemorando, então, 100 anos da chegada do rádio ao Brasil. E gosto muito de conversar com o pessoal do rádio, os comunicadores, jornalistas, radialistas, porque você tem um jornalista e tem um radialista, não é? E sempre rende boas resenhas. Hoje nós vamos conversar, usar esse termo é brabo, né? Antigo. Antigo é muito forte. Hoje nós vamos conversar com um dos principais locutores das rádios, Castelo Branco e Rádio Minas, né, lá para o final dos anos 70, início dos anos 80, vazando para os anos 90. Everton Gontijo, que depois partiu para conquistar aquele sonho que todo radialista do interior tem, que é conquistar a capital. Trabalhar na Rádio Confidência, na Rádio Itatiaia, para TV Itacolomi, TV Alterol, coisa e tal. Não vou alongar muito não, senão só dá eu no pedaço aqui. Locutor de futebol que fala. Everton, um grande abraço, seja bem-vindo, viu? Ô, Garcia, um prazeraço estar com você aqui. Saudades de Divinópolis. Eu venho muito pouco aqui. No início a gente vem muito, né? Quando a gente sai da cidade, da nossa terra, a gente sai e volta 15 em 15 dias, depois passa para um mês, depois 2 meses, 6 meses e depois só vem no Natal. Como dizia São Onofre, vai minguando. Vai minguando a toada, né? Mas é um prazer estar aqui com você. O Everton é um criador de personagens, né, famosos, inclusive no grande rádio da capital. Mas como é que começou a sua história com o rádio, Everton? Interessante. Tem tempo aí? Claro, esteja à vontade. É o seguinte, eu sempre gostei muito de fazer imitações de parentes, de personagens de televisão, desenho animado, aquela coisa toda. Sempre gostei de brincar com a voz, né? E no colégio eu fazia isso e aconteceu de aparecer na Rádio Cultura, então Rádio Cultura, um anúncio para novos locutores, para a Rádio Castelo, que viria. A primeira FM aqui do Centro-Oeste mineiro, né, seria inaugurada. E eles estavam recrutando possíveis locutores. Aí uma irmã de um colega de escola falou para ele, fala para o Everton, que ele gosta muito de imitação, que na rádio eles têm um anúncio na rádio para teste para locutores. Fala para ele ir. Aí esse amigo me deu um toque, mas eu sempre fui um cara muito travado. E eu falei, eu não vou nisso, né? O cara falou, não, a menina insistiu comigo, a irmã do meu amigo, quase não me conhecia, mas vai, é bacana e tal. E a timidez não deixava. Por fim, eu falei, eu vou lá. Era na rua São Paulo, né, 258, e tinha um primo meu aqui, ele falou, vamos, eu também vou. E aí me incentivou e a gente foi. E chegamos, tinha um auditório, onde o Fiico fazia o programa dele. Você subia a escadinha na rua São Paulo, entrava, tinha um auditório à esquerda, e aí estava cheio de gente. E o Tacílio Rezende, grande figura, distribuindo as senhas. Cada um pegava um papelzinho e depois era chamado para fazer o teste. E a minha timidez chegava a tal ponto que eu não peguei o papelzinho, falei, vou ficar na minha aqui, não vou fazer isso não. Mas depois que todo mundo tinha feito, eu dei uma olhada e senti o nível do pessoal, falei, esse negócio é bacana. Aí fui lá no Otacílio, na gravação, falei, eu não peguei a minha senha, mas eu posso fazer o teste? Pode. Aí entrei, fiz o teste e no final ele falou, olha, deixa o seu telefone no final e o número. Eu nem tinha telefone, isso foi em 1980. Minha avó
tinha um telefone. Minha avó morava lá no Bom Pastor. E aí, beleza, fiz o teste, fui para casa, nunca imaginei que eu fosse aprovado. Daí uma semana, eles ligaram para lá, minha avó mandou me avisar. Você vê como é que eram as coisas, né? Mandou uma pessoa ir à minha casa me avisar que eu tinha passado no teste e que haveria um outro teste. Aí eu falei, caramba, passei no primeiro, nem esperava, eu não sei, né? Mas eu vou lá. Aí fiz o segundo teste, tranquilo também, aumentaram as músicas internacionais, botaram mais músicas brasileiras também, umas notícias já com umas pegadinhas ali para ver se você tinha as manhas, né? E aí fiz esse teste, aí o mesmo esquema. No final, deixe seu telefone e caso você passe no teste, a gente liga. Também não esperei, aí me ligaram de novo e aí a gente já foi para um teste onde seria a Rádio Castelo, no alto da Rua Goiás. E aí começamos, a gente fez o rádio em off durante 6 meses. Ficamos fazendo, cumprindo horário e operador, comercial, tudo, locução, programação, 6 meses, fora do ar. Sem remuneração. Com certeza. E então, e aos finais de semana, vinham uns diretores artísticos de Belo Horizonte, você conhece, Claudinei Albertini e Zancar Duarte, e um operador de áudio, para avaliar o trabalho, né, da gente, que aquilo era tipo um estágio. Mas o bacana é que estava no ar, tocava-se música em tempo real, comercial, tudo mais, as vinhetas. E acontece que, mais uma vez, a timidez, aos sábados, quando o pessoal era avaliado, eu não ia à rádio. Aí, um dia, cheguei lá, eu ia de manhã e a Nemir, que me parece era uma diretora, e a dona Delce, esposa do seu Mairink Pinto de Aguiar, pai, estava lá. E a Nemir me apresentou, esse é o Everton, ele esteve com a gente aqui. Põe, esteve, aí eu não ia lá para fazer o teste, para ser avaliado, aí eles deram a dispensada. Como é que o seu Marinho falou assim? Eu sou mais, faz favor, certo? Registra a presença desse rapaz. Aí a dona Delce, eu fui apresentado à dona Delce e fui embora. E saí triste dali porque eles falaram que eu estive com eles. Quer dizer, eu estava dispensado. Desci da Rua Goiás, entrei aqui no Santuário de Santo Antônio, chorei, pedi a Deus mais uma chance. Falei, se eu tiver mais uma chance, eu vou ser um grande locutor. Aí passou um tempo, me ligaram de novo. A dona Delce pediu para eu ir lá, que eu tinha gostado do meu teste, da minha voz e tudo. E aí pediu para eu voltar. Eu falei, mas eu não quero ficar aqui, eu prefiro ir para o AM, que era a Rádio Cultura, né? E fui para o AM, procurei o Newton Moreira e passei a fazer... Dona Delce um dia descendo a escada, falou, oi meu filho, eu subindo a Rua São Paulo, você já está aqui? Eu falei, não, eu vim aqui, deixei meus dados e não me chamaram. Dona Delce chamou o seu Mairink e falou, esse rapaz tem que estar aqui amanhã. Eu quero ele aqui. Dona Delce. Dona Delce, minha madrinha. Resolvida. Minha madrinha. A madrinha no Ela rádio. falava, eu sou só madrinha, menino. E aí comecei a treinar, no terceiro dia eu já estava fazendo locução de manhã e fiquei no AM durante um tempão, fui chamado para o FM, comecei a fazer as 2 e fiquei um tempão. Quando foi em 84, fomos a Belo Horizonte, eu e Paulo César, locutor, também da 94, fizemos um teste lá e era uma rádio rock and roll, era a Rádio Terra, dirigida pelo Zancar Duarte. E aí passamos no teste, mas eles preferiram, o Paulinho tinha uma voz mais light, eles precisavam uma voz mais jovem, mais dinâmica. Mais suave. Assim, era uma rádio rock and roll, né? Eles precisavam de energia, mas uma voz mais simpática, que passasse jovialidade. Como eu tinha uma voz mais grave, aí o Zancar preferiu. O Paulinho falou, eu te chamo de uma próxima. O Paulinho foi, ficou um tempo e não quis ficar. E aí eu fui. Foi um fiasco, né? Não conhecia ninguém em Belo Horizonte, dormi no estúdio, no carpete do chão, e fiquei 3 ou 4 meses em Belo Horizonte e voltei.
E aí o Júnior, não consigo chamá-lo de Mairim, porque a gente tem a mesma idade. Eu chamo de Juninho. Isso, a gente chamava de Juninho, o Mairink Júnior. Aí me chamou, voltei para a rádio, fiquei mais 1 ano e meio. E aí fui para Belo Horizonte, fui para a Rádio Del Rey, 98 FM hoje. A Rádio do Bira. Isso, me encontrei com o Bira. Alô, Bira. Bira me deu um apoio moral bacana lá. Duas figuras marcantes dessa trajetória sua, né? Bira e Jorge Neto, né? Sim. Que estava presente no teste, você me falou naquela resenha particulosa. Em off. O Jorge, quando eu cheguei lá para a gente começar a fazer esse treinamento, o Jorge estava sentado numa cadeira, eu lendo um jornal, bem vestido, uma voz muito bonita, e eu ouvi o Jorge e falei, caramba, esse cara é bom, então quer dizer que a gente vai tomar bomba aqui, né? Mas, e aí o Jorge optou para ir logo para o AM, né? E tá aí essa história do Jorge Neto. A maior audiência da cidade, indiscutivelmente. Que bacana, 41 anos, né? Maravilha. Salve, Jorge. Salve, Jorge. Um grande Jorge Neto. É muito bom. Depois da Rádio Del Rey, 98, eu fiquei 1 ano e fui para a Rádio BH FM. Uma empresa fantástica, uma estrutura, Sistema Globo, né? Fiquei um tempão lá, aí foi o auge. E, paralelamente, eu já entrei para a Rádio Inconfidência, onde eu estou até hoje, são 31 anos. Você se aposentou na Rádio Inconfidência? Sim. Mas continua lá. Me lá? aposentei e continuo. Radialista não dá para aposentar e viver de tirar a latinha aposentadoria. da minha mão, pode mandar abrir a cova lá em Barbacena. É esse fator emocional, esse apego, né? Mas também o financeiro, que infelizmente Eu não posso se preocupar com isso. A gente tem que continuar trabalhando, né? E é essa história que você falou, é a vida da gente. O rádio, quem faz rádio pela essência do rádio, não consegue se afastar. Enquanto houver saúde, o nosso Ricardo Parreiras, lá na Rádio Inconfidência, gente boa, deve 93 anos. 93? 93 Como é que é anos esse programa de série fazendo o programa. Eu era particularmente um grande fã de Aquiles Júnior. Eu lembro da Ave Maria do Aquiles Júnior, na Rádio Guarani, depois na Rádio Inconfidência. Sujeito extremamente educado. Sim, e de um vocabulário fantástico, né? Um improviso muito fora culto, de série. O Aquiles, ponderado, católico, sim, ele sabia, romano, praticante. Sabia a vida de todos os santos de cor. Impressionante, impressionante. Grande Aquiles. Era uma figura, ele ia com uma bengalinha, ele fazia, fumava muito, né? Ele falava, olha aqui, cachorrão. Grande Aquiles, trabalhou na Mairink Veiga. Na Mairink Veiga do Rio de Janeiro. Nacional. Eu peguei fazendo ainda Ave Maria na Rádio Inconfidência. Quando eu cheguei para a Rádio Inconfidência, acho que 1980, 79, não, mais para frente, 83, por aí. Acho que você estava lá, né? Eu entrei em 91. 91. O Aquiles ficou até o final dos anos 90. Que você é mais novo que eu. Um pouco só, né, Garcia? Mas o Aquiles, então, ele foi afastado e ele foi definhando. O cara morre de banzo, a gente fala morre de banzo. É verdade. Que hoje nós chamamos de depressão, esses negócios e tal. Tirou dele o que ele mais gostava de fazer, o que ele sabia fazer. Qual a maior figura que você conheceu, por exemplo? Vamos falar de Rádio Inconfidência, onde você naturalmente passou a maior parte do tempo, onde o rádio era mais eclético, não é? Porque o FM que veio depois já veio numa outra fase do rádio. Então, dessa fase romântica você participou também? Conheci Bentinho do Sertão, figuraça, também, né? Grande Bentinho do Sertão. Caxangá, que era outro comunicador. Isso. Tina Gonçalves. Tina Gonçalves é minha colega até hoje, está lá, está fazendo A Hora do Fazendeiro, que é o programa mais antigo do mundo. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo, sábados de manhã, e A Hora do Fazendeiro durante a semana, que é o programa mais antigo do rádio mundial. Engraçado. Está no Guinness. Mais antigo? Tem um outro programa... continua no horário tradicional de 5 horas da tarde. De 5 da tarde. Tem um outro programa que também tem a mesma idade, mas é um programa em outro formato, é jornalístico. Então, um programa musical, comunicação, A Hora do Fazendeiro, que foi criado pelo irmão do Jair Anatólio Lima, né?
acho que João Anatólio Lima. A Hora do Fazendeiro é A Hora do Fazendeiro. tradicionalíssimo. Tem 86 anos. E a rádio mantém o programa. Né, Dicas, é um programa direcionado ao homem do campo, né? É um programa genuíno, porque hoje, não é, a não ser nas emissoras estatais, você não tem esse espaço dedicado ao homem do campo. Vem dicas de arroba de boi, preço de arroba de boi gordo, e preço de café, e fala de safra de tudo quanto é grão, essa coisa toda, e toca a música caipira, né? Falar em caipira, você tem uns personagens bons, né? Tem o seu Onofre, que é o velhinho chato, ranzinza, mas que o pessoal gosta muito. O seu Onofre, inspirado em um senhorzinho de uma pensão em que eu morei em Belo Horizonte, chato, amanhecia xingando. Mal-humorado. Mal-humorado, azedo. Eu trabalhava na Rádio Del Rey de 8 a 1 da manhã. Descia a pé para o centro de Belo Horizonte e ia para Concórdia. Ali, Colégio Batista, Concórdia ali, e tinha a pensão do seu Onofre. Eu chegava 2 horas da manhã, dormia, quando era 5h30, ele já estava acordado, ele com um cachorro do lado e reclamando da vida. Essa vida não presta. Olha o preço da luz, 2.500.000. Olha a água, 2 milhões e cachetada. Mudou alguma coisa? Eu vou perguntar ao seu Onofre. Seu Onofre, mudou pior. alguma coisa? Ah, boba, essa lereia vem, ó, desde que o mundo é isso. Ah, o preço da carne tá para a hora da morte. Agora até quiabo tá caro. Sou de Deus, é um trem difícil, viu? Esse personagem que o Everton criou, baseado até na vida real do seu Onofre, fez muito sucesso. Aliás, continua fazendo muito sucesso. Gravou campanhas publicitárias memoráveis, vamos falar assim, nos últimos tempos, para não achar que é muito antigo. Nos últimos tempos, campanha, por exemplo. Até antes da pandemia, uma imobiliária que vendia fazendinhas, lotes, e então o seu Onofre era o garoto não, o velho propaganda. O velho propaganda, porque tem o garoto propaganda, no caso dele era o velho propaganda, né? E o seu Onofre é uma figuraça. E a gente gravou para outros ramos também, colchões e tal. E eu continuo, tenho esse programa, é o programa que eu gosto de fazer hoje. O negócio do lote era engraçado demais, porque cada hora sempre tinha um diferente. E o desfecho. Você tinha a cabeça do programa e inserindo. E aconteceu um lance com um locutor muito sério lá da Rádio Itatiaia, e ele era sempre muito sério, sisudo, e o comercial no final tinha um mugido de um boi. Aí o comercial terminava, tinha o telefone, falava o número do telefone, aí no final vinha o mugido do boi e o seu Onofre falava: sai, chifrudo. E entre o número do comercial e o mugido, o locutor entrou, todo sério. Então, estamos aqui, aí o velho gritou: sai, chifrudo. Dizem que em off lá foi uma bagunça no estúdio. Rapaz, ele levou a sério? E depois não, mas ele ficou chateado. Depois eu te conto quem é. Mas faz aí o comercial na íntegra. Ah, não me lembro. O pessoal fica curioso. Não me lembro do texto, porque... Você dialogava com... Seu Onofre e Dona Placidina. Depois você dialogava com a Dona Placidina. Ela chamava a sua atenção, você saca lá, velha. Tinha esses negócios. Tinha um que ele falava assim: as fazendinhas têm plantas, árvores frutíferas e água no fundo, no fundo do lote, né? Aí a velha fala: dá até para nadar, né, Onofre? Aí ele falava assim: quem vê uma velha dessa esmorecendo lá no solo vai achar que é uma cobra. Agora eu não me lembro, tinha o nome da cobra lá, e sempre tinha um desfecho engraçado. Tinha sempre uma novidade. Eu começava, porque esse tipo de publicidade, assim, você começa a ouvir... Chama muita atenção. E já esperando o que vai acontecer no desfecho. E o Everson, que era o gerente da imobiliária, ele que fazia os textos,
E claro, falava, podem interpretar a sua maneira, coloca aí os caquinhos e tal, do jeito que vocês acharem que fique melhor. E dava uma audiência muito grande, vendia muito. É muito bacana. Eu gostava demais. E a gente ganhava uma grana também, né? Ô, Everton, você que o seu timbre de voz, né? A gente costuma falar vozeirão, a gente fala com o seu vozeirão, tal, pá, pá, pá. Você fez jornalismo, alguma coisa, jornal falado, esse trem? Eu fiz, apresentei, fui noticiarista, mas não fiz jornalismo, não cursei jornalismo, por opção. Até há pouco, no dia do jornalista, alguns ouvintes mandaram, uns amigos, parabéns pelo seu dia. Aí eu esclareci, não, eu não sou jornalista. Eu sou radialista. Nunca quis ser jornalista, mas por opção. E tenho grandes amigos jornalistas, admiro o trabalho do jornalista, mas eu sempre quis ser radialista. Eu gosto do rádio. Mas eu, claro, apresento um noticiário, sei fazer, nunca fiz TV, mas rádio eu sempre fiz noticiário, gosto de ler. E sem ler antes, sem olhar antes do texto, porque aquilo sem saber o que estava ali, me dava mais emoção. Eu nunca li antes, eu ia lendo o texto e acompanhando. Se tivesse um vacilo, um abraço. Né? É verdade. Agora, durante todo esse tempo que você trabalhou e acabou se aposentando no rádio, tem algum período especial, falando de tal a tal? Eu passei por várias rádios, tem gente que passa por muitas rádios. Para mim foram umas 6 rádios, mas eu me lembro com muito carinho daqui de Divinópolis. Por causa da juventude também, né, é um outro fator, a gente estava começando, a vida estava começando, então essa fase do rádio para mim aqui de 81 até 86 foi maravilhosa. Os colegas de trabalho, os amigos, aproveito para deixar um abraço para todos daquela época. E a gente marcou alô, Evandro Araújo. Marcamos o encontro daquela galera toda dos anos 80 e nunca aconteceu, né? Vamos agilizar. Você ainda tem esperança? Esperança é a última que morre, né? Se eu preciso começar tudo de novo, você começaria, né? Começaria, mas com um detalhe, eu acredito que hoje eu não sairia mais de Divinópolis. Essa história que você falou logo no iniciozinho, né, a gente tinha essa coisa de capital, né? Aquele sonho do capital, rádio grande. O rádio na capital, é isso. Os caras falavam Mundial. Eu ficava maravilhoso. Eu fui um ouvinte da Mundial, assíduo. 860. A Rádio Mundial foi a minha escola de rádio, né? Mundo jovem. No início aqui, eu e Zé Carlos Gonçalves, o Zé Carlos maestro. Gonçalves hoje é um grande maestro. Aliás, sempre foi, né? Ele sempre, como nós... E ele foi um bem-aventurado, porque ele teve as duas coisas, né? Ele se consagrou no rádio e na música, onde também ele tem um dos seus grandes amores. Bacana. Então, eu e o Zé, a gente era ouvinte da Mundial e a gente tentava imprimir no rádio aquela locução da Mundial, que era uma locução jovem, descontraída, né? O rádio do Rio de Janeiro sempre foi mais descontraído do que o rádio de São Paulo, né, Garcia? Do próprio rádio mineiro, né? O carioca sempre foi mais descolado, né? O carioca já nasceu à beira-mar, né? Quem nasce à beira-mar, você não vê os baianos são todos diferentes. A malandragem no bom sentido, né? Aquela coisa, aquela malemolência. Então eu ouvia o rádio e a gente, no início aqui da Rádio Cultura, início pra gente, né? A gente queria um fone de ouvido, retorno, não existia no estúdio. Era um luxo. Não existia. Aí a gente pediu para o Otacílio, eu e Zé Carlos e Renato Rezende, era nosso companheiro da época lá, na gravação, irmão do Otacílio. E aí a gente pediu um fone de ouvido, um retorno, né? Porque a gente queria ouvir o que a gente estava falando, o BG, a música. Não, o Otacílio falou, não precisa disso não, ninguém nunca teve isso aqui, por que vocês vão ter? Aí a gente conversou. E a gente vocês tinham visto isso? Porque era uma novidade. Você está falando que o próprio Otacílio estranhou, ninguém teve isso aqui não. Mas já tinha na rádio, porque eles achavam que era uma coisa fútil, supérfluo, né? Supérfluo, que não precisava. E a gente queria se ouvir e tal, né? E é bom, muito bom você trabalhar com você trabalha... Aquele eco do gravador cai. E era você trabalha às cegas sem o fone de ouvido.
Se a música acabou, você não sabe, porque esperava-se acabar a música, esperava-se acabar a música toda, aquele barulhinho do vinil, fica tic, tic, que aí o locutor entrava anunciando. Né? E foi difícil convencê-lo? Não, porque a gente sempre pedia o Juninho, né? O Mayrink Júnior sempre, ele estudava em Santa Rita do Sapucaí, né? Já era mais adiantado. E ele vinha nas mais férias. Moderno. Era jovem, né? Da nossa idade, então a gente sempre falava com ele conversava com o seu Mayrink, aí liberaram o fone. Já estamos quase no final do programa e eu vou perguntar para você se você se lembra assim de passagens interessantes. Por exemplo, Fico, que era um cara Nossa, muito Fico, grande interessante. figura. Ademar Magalhães. Ademar, eu ia contar isso antes. O Ademar era um cara que tinha um improviso fantástico. O Ademar falava 2 horas sem nada, sem papel, sem texto nenhum. E quando eu entrei para cá, existia a Feira da Paz. E a rádio cobria, era lá no Parque de Exposições, fui eu, o Ademar Magalhães, não me lembro quem mais. E o Ademar, eu ia fazer minha primeira externa, né? E o Ademar me apresentou e aquela coisa toda, fez aquele preâmbulo, né? Um rapaz que tem uma voz maravilhosa. Eu já falei com você que esse rapaz... Muito bem, nós vamos agora apresentar um rapaz jovem, a mais nova aquisição da Rádio Cultura. Enfim, encheu minha bola e me chamou, anunciou. Everton Gontijo me anunciou e eu com o microfone tremendo. Boa noite a todos, a Feira da Paz. Está muito bom aqui, né, Ademar? É com você. Aí ele falou, pois é, meus amigos, é marinheiro de primeira viagem, mas ele aprende. Aí da segunda me chamaram, falei, pô, vou pegar alguém, vou entrevistar alguém aqui, né, para falar um pouco. Aí falei, estamos aqui na Feira da Paz e estava passando um colega de escola na época, estudava com ele, um doidão, aí perguntei, tá gostando? O que você está achando? Eu estou procurando, é um baseado. Foi assim a minha primeira inserção no externo. A gente fazia carnaval de rua, né? Eu transmiti muito carnaval de rua, transmiti muito carnaval de rua em Barbacena. Onde eu trabalhei, eu inventava esses negócios, transmitia Semana Santa. Eu já transmiti até enterro também. Eita. Morreu um político importante lá e tal. Estava cobrindo. Mas eu queria falar sobre as grandes figuras que eu encontrei aqui no início, que era o Ademar Magalhães, Ailton Batista, o Batistão, o Léo Faustino, né? São pessoas que eu imitava quando eu era menino, antes de entrar para o rádio, que depois eu trabalhei com eles e tenho um orgulho grande de ter trabalhado com essa turma. E com todos os colegas do início da rádio Castelo Branco, hoje 94, uma saudade muito grande dessa época. O povo da nossa geração tem histórias semelhantes. Eu, quando era rapaz novo lá em Barbacena, pode dizer o Chico Anísio, né? Quando era criança pequena lá em Barbacena, eu ficava admirado de encontrar com os radialistas na rua, conversar com eles, e você ficava honrado. Existia um respeito, né? uma admiração. Isso é bacana. Hoje ainda existe, claro que em menor proporção, mas ainda existe. Ô Everton, você então fecha a cortina, terminou o espetáculo, ele vai continuar, é claro, mas em termos de vida profissional e vida particular, você está realizado? Profissionalmente, sim. Já tem um tempo que eu, hoje, eu tenho uma autocrítica. Não é que eu seja uma pessoa presunçosa e nem nada, me acho, mas eu julgo o meu trabalho, eu me ouço muito. Então eu acho que eu alcancei aquilo que eu queria fazer, sabe? Profissionalmente falando. Claro que financeiramente falando, não. Muita gente fala, você podia ter ido para a televisão, podia ter feito isso ou aquilo, mas a minha missão eu acho que está cumprida no rádio. E eu me divirto com o rádio até hoje. Isso é ótimo, né? Porque você se sente realizado, você se sente em paz consigo mesmo e cumpriu a tarefa. E você botaria algum menino no rádio? Domingo eu faço filho, alguma coisa assim. Incentivaria? Eu tenho 2 filhos, Túlio e Gustavo. O Túlio não gosta nem de passar perto, nem de ir ao estúdio. O Gustavo já gosta, mas eu não sei se profissionalmente seria uma boa. Você até agora não manifestou? Não, e eu não recomendo também. Deixa ele... ser um engenheiro. Tomara que seja uma coisa menos sofrível do que a nossa. Mas, falando sério, é uma profissão maravilhosa. É uma profissão que
Ah, eu gosto, eu me divirto. E vai com os seus 60 anos, eu já estou com 72 e eu quero ver se eu bato o recorde do Albertinho Rodrigues, dos 83, grande 84. Outro grande radialista, José Divinopolitano, né? Divinopolitano, o Alberto. bem lembrado, que a gente se esquece, porque ele depois foi para Araxá, mas ele nasceu aqui, né? Nasceu aqui, mas ele se julga mais araxaense. Mas onde o cara nasceu é que vale. O que está lá no registro, lá no cartório, é o que manda. Então ele é divinopolitano. E eu tenho um orgulho muito grande da minha cidade. Eu sou divinopolitano e falo isso com o peito cheio. Com a boca cheia. Tenho orgulho de ser divinopolitano, adoro Divinópolis, uma cidade maravilhosa. Conversamos aqui com Everton Gontijo, né? Cria nossa, há muitos anos na capital, isso é importante. Belo Horizonte, e está conosco aqui nesse Gente da Gente. Ô Everton, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Garcia. De estar do seu lado já é uma alegria grande. Everton Gontijo, Gente da Gente.